Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Vamos no momento de leitura, de reflexão da palavra do Senhor em nossas vidas. Nos acompanhe aqui, irmãos, para a gente poder entender o que a palavra do Senhor quer falar conosco. Amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre o deserto, irmãos. O deserto não é um momento de poder reclamar, murmurar. O deserto é onde Deus nos coloca, às vezes, irmãos, na nossa caminhada, para a gente refletir tudo aquilo que temos que aprender com o Senhor, né? O deserto é um lugar de aprendizagem, irmãos, não é um lugar de condenação, de sofrimento, de dor. Amém? E o texto que eu quero deixar aqui para vocês se encontra em Êxodo, capítulo 16, do versículo do 1. Eu vou ler do 1 em diante, tá bom? Diz assim, ó. Deus manda o maná. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que este entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos a panelas de carnes e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a esse deserto, a fim de matarem de fome todos a multidão. Amém, irmãos? Olha aqui como que é, né, a vida de cada um, né, irmãos? Deus te levanta, Deus te tira daquela zona de pecado, de lamaçal, irmãos. Deus te restaura, te traz para perto, irmãos. Mas a partir da caminhada, irmãos, passamos por um deserto, onde a gente não entendemos, irmãos. Onde a gente percebe que não estamos maduros na fé para poder entender o propósito de Deus em nossas vidas. Aonde o deserto nos ensina a ouvir a voz do Senhor, a ser sensível à voz de Deus, irmãos. Porque quando passamos pelo deserto, irmãos, ali somos provados, né, para ver onde está firmado o nosso coração. E assim, irmãos, aquele povo, né, vocês conhecem a história, né, de Moisés, vocês conhecem a história daquele povo, né, que saiu do Egito, né, que estavam ali fazendo trabalho escravos, né, sendo escravizados. Eles achavam que era trabalho normal, né, mas eram escravos. E Deus liberta aquele povo. Deus tem misericórdia daquele povo e liberta ele, né? Levanta um homem chamado Moisés, um grande líder, né? Tira aquele povo do Egito, confronta Faraó, né? E a partir do momento eles começam a caminhar, irmãos. Muitas vezes é assim também em nossas vidas, irmãos. Nós aceitamos Jesus, saímos do reino das trevas, vamos para o reino da luz e começamos a caminhar com o Senhor, irmãos. Mas na caminhada, irmãos, eu vou falar para vocês, não é difícil, né? A gente tem que só entender o que o Senhor tem para nossa vida, irmãos. Porque é uma luta constante entre a carne e o espírito, né? E quem a gente alimenta mais, vence, né, irmãos? Então a gente tem que entender que aquele povo estava no deserto. Aquele povo ia para o deserto, né? Mas Deus sempre supriu, irmãos, com o maná, com a água, com uma coluna de fogo, com uma nuvem, né? E Deus sempre supriu aquele povo. A roupa não se desgastava, crescia conforme as crianças, os jovens, os adultos iam crescendo, a roupa ia crescendo junto. Então Deus teve um cuidado. Mas muitas das vezes na nossa caminhada com Deus, irmão, a gente não vê esse cuidado do Senhor em nossas vidas, a gente não vê Ele trabalhando em nossas vidas, porque a gente quer de um jeito, mas Deus quer fazer de outro em nossas vidas. Então o deserto, irmão, que você passa, que você está passando, não sei se você já passou, o que você tirou de lição, o que você está aprendendo nesse deserto, o que você está construindo nesse deserto, que Deus está te mostrando nesse deserto, irmãos. Então o deserto não é para a morte, irmãos, porque a gente tem que entender que o Senhor está conosco. A gente tem que entender que a gente serve um Deus vivo, irmãos. É isso que ele fala. Jesus, quando começou o seu ministério, irmãos, ele foi para o deserto e ali ficou, foi tentado e ali ele venceu através da palavra, irmãos. Porque temos que entender o que Deus tem para nossa vida, irmãos. Temos que entender o que o deserto
traz para a nossa vida. Ou você vai ser que nem esse povo que vai ficar murmurando, reclamando, ou você vai olhar para Cristo, ou você vai olhar para aquela vida que você tinha e para a vida agora e vai fazer que nem esse povo. Era melhor ter ficado lá onde eles estavam, no Egito, sendo escravo, trabalhando 24 horas. Então, irmãos, temos que ter discernimento da palavra do Senhor, temos que entender e escolher a melhor parte, né? Que, dependente da situação difícil, o deserto não é para nos matar, irmãos. Você deve ter visto isso em algumas pregação, alguns devocional de deserto, irmãos. Mas é que Deus vem sempre falando conosco de uma maneira diferente que a palavra dele nos mostra, irmãos. Não que a gente tem que distorcer a palavra, não. É que a gente vem falando de um jeito diferente, irmãos. Cada um fala de um jeito diferente. Mas a palavra é as mesmas, irmão. As palavras são as mesmas. O deserto, irmãos. O que significa para a sua vida? Hoje eu deixo esse questionamento para vocês aí, que está ouvindo que está vendo esse vídeo. O que deserto significa para você, irmão? Se você está passando por um deserto, você está murmurando, você está tentando entender o que o Senhor tem para nossas vidas. Ou você está agradecendo, ou você está murmurando. Né? Não faça que nem aquele povo, irmãos. Porque Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. Pela rebeldia desse povo, pelo coração duro desse povo, porque não buscar o conhecimento, não entender o que o Senhor tem para nossas vidas, não deixar ouvidos sensíveis à voz de Deus, irmão. Você mata o seu sonho, você mata aquilo que Deus tem para sua vida, que é te levar para a terra prometida, irmãos. Então temos que ter esse discernimento, temos que ter esse entendimento. Amém? Que Deus possa estar nos ajudando, que eu possa ser útil através dessa palavra na sua vida, irmãos. Amém? Deus abençoe. Amém.